Olá, meus queridos alunos, muito boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Eu estive fazendo perguntas, sei que ninguém vai me responder. Bom, vamos começar então mais uma aula, né? Nossa aulinha de planejamento, recrutamento e seleção. Tá, na aula de hoje não vai ter nenhum exemplo do Chaves. Não, eu dei o exemplo do Chaves, eu fiquei pensando, falei, nossa gente, mas acho que não deveria ter dado esse exemplo, né? Mas enfim, né? Então vamos aqui para coisas mais tangíveis, né, da nossa realidade. Bom, a gente está então agora falando sobre recrutamento, né? Então eu já tinha explicado isso para vocês, a gente estava mais focado na parte do planejamento, né? E agora que a gente vai mais mesmo para mão na massa, tá? Então na aula de hoje, nós vamos falar sobre o anúncio da vaga, tá? Então eu vou dar algumas dicas aí para vocês, né? De que é bacana de pôr no anúncio, tá? Do que talvez seria bom que tivesse, né? Que aquilo que não é obrigatório, mas que você pode colocar, tá? E de coisas que você tem que tomar um certo cuidado aí para você colocar no seu anúncio, né? De vaga, tá? Que às vezes pode até dar algum tipo de problema, tá? Para a empresa, tá? Uma coisa que pega mal, né? Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá? A gente vai falar um pouco sobre então esse anúncio, tá? De como que você vai escrever isso, tá? De que forma que você vai fazer. Então vamos lá, né? Sobre o anúncio da vaga ser publicada, tá? Então vocês, pessoal, não esqueçam, tá? Que junto com o anúncio, tá bom? Vai o nome da organização. A não ser que você esteja aí. Então tem vários casos, por exemplo, tem alguns sites aí, tá? Quando você utiliza, tá? Agências, tá? Externas de recrutamento, tá? Às vezes você opta lá por não aparecer o nome da empresa, tá? Mas o nome da agência de recrutamento vai aparecer. Tá, então vai aparecer o nome de alguém. Então entre em contato com a agência tal, se tiver interesse na vaga. Tá? Então sempre no anúncio vai ter lá, se você terceirizou, vai ter o nome da agência que você contratou, tá? Ou do site que você usou. Ou se é a própria empresa que está fazendo o anúncio, aí esse é mais sério ainda. Você vai ter que pôr lá o nome da empresa, né? Você vai ter que pôr. Então devemos ter cuidado com as informações do anúncio, tá? E da apresentação visual do anúncio. Isso aqui conta muito também, tá? Porque deixa uma visão, olha que anúncio desleixado deixa uma má impressão, né? Você fala, nossa, mas isso aqui é um anúncio mesmo dessa empresa, né? Uma coisa às vezes feita às pressas ali, né? Sem formatação, uma coisa, sabe? Normalmente o RH desenvolve o texto, tá? Então isso nós temos que fazer. Então a gente tem que pensar o que a gente vai escrever, tá? Quais informações que vai conter nesse anúncio, tá? Então vamos lá, o conteúdo do anúncio. E depois você vai ter uma equipe lá de marketing que vai provavelmente desenvolver a arte, né? Vai desenvolver aí o layout, o design aí dessa apresentação, tá? Vai deixar a coisa mais apresentável, tá bom? Então você não vai me imprimir lá um sulfite lá na impressora lá, tudo de qualquer jeito, vai me sair pregando isso nos lugares, tá? Então tomem cuidado. Quer ver? Vou passar um exemplo para vocês. Olha como que é o anúncio, entendeu? Ó, isso aqui então é uma outra coisa, né, gente? Ó. Então não vai pegar uma folha em branco lá, escrever auxiliar de enfermagem que existe tal, manda e-mail para tal, tá? Assim, tudo em branco, né? Então, olha, o pessoal faz bonitinho, tá? Então aqui tem o nome da empresa, olha. Então essa empresa aqui, nesse grupo educacional aqui, está procurando então um auxiliar de enfermagem, né? Não sei, vai cuidar lá às vezes da molecada, né? Se alguém machuca lá, então tem lá um auxiliar de enfermagem. Então não sei que isso também é uma coisa, né? Não tem como eu saber, né? Achei um pouco estranho, né? Um grupo educacional contratando aqui um auxiliar de enfermagem, tá? Mas tudo bem, quer contratar, contrate, tá? Que eu estou mostrando para você o seguinte, aqui apareceu o nome da organização de que a pessoa vai trabalhar, tá? E olha como que fizeram todo o layout bonitinho, ó, tá? Então puseram aqui uma pessoinha aqui, tá? Como se fosse aqui um técnico de enfermagem, tá? Então você bate o olho aqui, já tem uma apresentação, tá? Visual, olha, usaram a logo, tá? Do grupo educacional, tá? Olha, usaram essa faixa para destacar para onde que a pessoa tem que mandar, tá? E como, né? Então coloque lá o assunto, auxiliar de enfermagem. Essa daqui também é um anúncio de vaga de emprego, tá? Só que, ó, Molton Solutions, gestão em recursos humanos. Então, isso daqui é uma empresa terceirizada,
tá? Que vai contratar aqui essa vaga para financeiro, tá? Eu entrei no site desse aqui, tem várias vagas lá, vaga para chefe de mecânico, tinha lá vaga para vendedor, tá? Então eu peguei uma delas só para mostrar para vocês como que o anúncio da vaga tem que ser uma coisa bem apresentável, ó, tá? Então essa história de você sair pregando papel aí, né? Esse daqui também provavelmente são folders, né? São os flyers que eu falei para vocês que a pessoa, né, manda aí nas redes sociais, tá? E que permite compartilhamento. Então você sai mandando para todo mundo, tá? Então você bate no olho isso aqui, você sabe que isso aqui é difícil ser aí uma fake news, alguém pegando aí uma peça, tá? Então você vê que realmente isso aqui é uma coisa séria, né? Que existe mesmo essa vaga, que você pode mandar o e-mail para lá que alguém vai te responder, né? Então não é uma coisa fajuta, passa até então uma confiança maior, né? Porque você achar que realmente... A única coisa que eu achei aqui estranho, né? Então, por exemplo, nenhuma dessas fala então um período de inscrição, tá? Então pode ser que a gente está olhando aqui um anúncio lá de 2015, tá? Pode ser que seja um anúncio que esteja com a vaga em aberto agora, tá? Esse aqui traz cidade de atuação, a Marabá, né? Esse aqui também acho que é do... Esse aqui não fala. Fala o horário que a pessoa vai trabalhar, tá? Desejável experiência com crianças, né? Então realmente é um grupo educacional. Então se a pessoa não tem um auxiliar de enfermagem para cuidar ali da criançada que cai, machuca, sei lá. Bom, vamos para frente. Aqui ele traz a carga horária, ó, né? Atividades, então a descrição de tarefas que a pessoa vai desempenhar, tá? Requisitos, ensino superior completo na área de contabilidade, finanças e horas afins. Conhecimento do pacote Office, tá? Da Microsoft, que eu já falei para vocês disso. Habilidade com fluxo habilidade em controle de fluxo de caixa e análise de relatórios gerenciais. Tá? Então uma vaga bem elaborada. Isso eu achei que pecaram. Puseram período de inscrição, né? Então você vai mandar lá o e-mail para esses lugares, às vezes já o profissional já até foi contratado, já está trabalhando, né? Então ficou aí em aberto isso. Bom, então vamos lá, né? Então vamos pensar um pouco, gente, o que a gente acha que tem que ter no anúncio, tá? Então o cargo, tá? Que a pessoa vai desempenhar, tá? O cargo da vaga, tá? Um resumo das tarefas, tá? Então naquele do auxiliar de enfermagem, para um grupo educacional, ficou um pouquinho aberto. A gente tem que imaginar o que a pessoa vai fazer lá, né? Aquela outra vaga do analista lá financeiro, tá? Já ficou então mais nítido o que a pessoa vai fazer, tá? Local de atuação, tá? Então no outro lá tinha que é Marabá, tá? Pará, isso. Então nós aqui no estado de São Paulo não vamos candidatar para uma vaga dessa, né? A gente mora muito longe disso. Tá? Então, requisitos obrigatórios, tá? O que a pessoa tem que ter, tá? Então, vamos lá, nível de escolaridade, habilidade com Office, tem que ter fluência em idiomas, tá? O que obrigatoriamente a pessoa tem que ter. Nós tivemos uma aula disso, tá? Olha que interessante. Então, nós tivemos várias aulas já até o momento, se eu não me engano, 13 aulas, né? A gente teve contando com a de ontem, tá? Então, agora vocês vão percebendo como que os assuntos que a gente tratou nas outras aulas, tá, vão se encaixando aqui. Então nós já tivemos uma aula sobre requisitos obrigatórios, tá? Então não vou explicar mais o que é. Nós já tiveram aula disso, tá? Você então sabe que você estudou isso para você saber que no anúncio tem que conter, né? Quais são os requisitos obrigatórios. Se for um emprego temporário, indicar, né, prazo determinado, tá? Então nós já tivemos uma aula disso também. Tá? Inclusive falamos que tem que pôr no anúncio. Estamos fazendo aqui uma recapitalização aqui, né? Contato para se inscrever na vaga. Gente, isso é fundamental, né? Não, isso é fundamental. Você põe lá a vaga de emprego, você não põe lá um telefone, não põe um e-mail para contato, não põe um nada. Tá, a pessoa interessa na vaga, vai se inscrever como? Fica perdida a pessoa. Vai ter que ir na empresa, inscrever pessoalmente, né? Como que funciona esse negócio? Ou às vezes, né, a empresa tem lá um link para cadastro no site, tá? Então tem isso também. Algumas empresas têm lá o banco de talentos, tá? Então lá no site da empresa tem lá aquela partezinha lá do trabalho conosco. Então às vezes é lá que a pessoa tem que ir, mas você tem que especificar no anúncio, tá? Para a pessoa saber o que ela tem que fazer para se inscrever.
O período de inscrições, nós vimos que nenhum daqueles dois tinha, tá? Mas eu acho legal pôr a pessoa saber, né? Ah, já acabou isso aqui, não sei o que, já faz tempo que tá esse anúncio aqui, né? Já deve ter profissional até trabalhando já, né? Então já acabou isso, né? Tá em aberto ainda, não tá em aberto, tá aceitando inscrições. E outra pessoa fica mandando, fica congestionando o e-mail de vocês, né? No caso vocês que trabalham na área, tá? Fica congestionando o e-mail, então às vezes já contratou, você continua recebendo e-mails então de gente, né, se cadastrando aí para se inscrevendo aí para essa vaga de emprego, tá? Então eu acho legal pôr, viu? Acho legal pôr. Então os interessados deverão enviar lá o currículo, tá, no e-mail, tal, com assunto, né? Então auxiliar de enfermagem, tá? No período de tal, não tá tanto, tá? Põe lá o período que você está aceitando inscrições. A pessoa saber que saiu daquele período, então não aceita mais. Opcionais. Então, o que é legal de você colocar, tá? Bom, então se é a própria empresa que está fazendo o anúncio, tá? Então, ou se é uma empresa terceirizada, às vezes não vai ter, né? Então, se a própria empresa está fazendo o anúncio, é legal você colocar o nome da organização, tá? E aí provavelmente o layout vai ser todo dela, tá? Por exemplo, a SR faz muito, tá? Então a SR, as cores dela é verde e branco, tá? Que as cores da logo deles que eles usam. Então os anúncios deles de vaga de emprego, tá? Também são das cores da empresa, né? Então isso é bem bacana. Então só você bater o olho ali, você já vê que é um negócio da SR. Eu ia pôr eles aqui, não sei por que eu não pus. Remuneração e benefícios, tá? Então não é obrigatório isso, tá? Não é obrigatório, inclusive a grande maioria não põe, tá? Isso não é obrigatório, a grande maioria não põe. Pode colocar? Pode colocar, não tem problema nenhum, pode pôr, tá? Desde que sejam benefícios, tá? Realmente sejam benefícios. Nós vamos ver no outro slide lá o que não é legal de você colocar, tá? Quais são os requisitos desejáveis, tá? Então o obrigatório, o próprio nome já disse, você tem que pôr. Então os desejáveis são opcionais, você pode pôr ou não, né? É legal você colocar também os desejáveis. Quanto mais completo for o seu anúncio, tá? Desde que você não polua muito, você vai me escrever lá uma redação lá no anúncio de emprego, né? A pessoa não vai parar para ler aquilo. Ou às vezes você põe, por exemplo, aquele flyer, né, mais resumido, com um link. Aí a pessoa que clicar o link vai abrir uma outra janela mais detalhada. E tem isso também, tá? Breve descrição da organização. Então tem algumas que fazem, tá? Então tem algumas que fazem, falam um pouquinho ali, mas é bem breve mesmo, tipo um parágrafo, tá? Vai contar a história toda da organização, como que surgiu, quem fundou, tal, não, tá? Bem sucintamente, tá? Só para falar, né? E aí você põe lá o perfil da organização, né? Você põe lá o que a organização faz, onde que ela atua, né? Não sei o que e tal, tudo mais. Você escreve lá. Aí no final você coloca, e aí, você se identificou, né, com essa organização? Então venha trabalhar conosco, né? Então você pode colocar uma coisa desse tipo, tá? Ou não identificou, tá? Então, por exemplo, naquele anúncio que a gente acabou de ver, né? Então, você sabe que para trabalhar com crianças, não tenho paciência para trabalhar com crianças. Então, tá, você é auxiliar de enfermagem, eu não tenho paciência para trabalhar com crianças. Então, você não é o perfil para essa vaga. Marca se é cadastro reserva, tá? Ou se é de início imediato, tá? Então, lá uma previsão de quando que você vai iniciar aí no emprego, caso você seja selecionado, tá? Isso aí também é opcional, tá? Então, vai ter anúncio que vai ter anúncio que não vai ter. Eu acho legal colocar, né? Mas não é uma coisa assim obrigatória, né, que vai gerar algum problema de você não colocar isso lá no anúncio, tá? Depois a pessoa for selecionada, você comunica, né? Ou se a pessoa passou, mas não chamou, você então comunica, você foi aprovado, tá? Mas é um cadastro reserva, tá? Caso venha então interesse, nós vamos entrar em contato novamente, tá? Mas eu já acho que dá uma quebrada, né? Bom a pessoa saber desde logo, né? Porque são duas emoções. Na primeira emoção, a pessoa saber que passou, foi aprovado no processo seletivo. Aí depois vem um balde de água fria, né? Falando que é cadastro reserva, que foi aprovado, mas que não vai ser agora que vai começar. Então eu acho legal colocar, tá?
Eu acho legal. Eita, né? Então vamos tomar cuidado com isso daqui. Distinção de sexos, né? Colocar vagas exclusivas para determinado sexo, masculino ou feminino, pode causar uma impressão. Gente, esse negócio tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque hoje em dia já está quebrando um pouco esse negócio, mas antigamente tinham cargos, tá? Que as pessoas falavam que era exclusivo de determinado sexo, tá? Mas por puro, sei lá, preconceito, ou por puro machismo, ou como fala, feminista, né? Que não tem nada a ver, tá? Uma coisa com a outra, tá? Por exemplo, ó, um exemplo muito típico, coisa relacionada com carro, tá? Então, qualquer coisa relacionada com carro, a pessoa acha que é exclusivo do sexo masculino, tá? Bobeira, né, gente? Então a mulher não pode ser motorista, né? Então a gente vê aí Uber, né? A maioria dos Ubers são homens. De vez em quando você acha aí um Uber que é mulher, tá? Dirige do mesmo jeito, gente. Não tem nada a ver isso, tá? Então uns tempos atrás, tá? Frentista aí de posto, esse pessoal que vai abastecer os carros. Então era do homem, né? Então não podia mulher fazer aquele tipo de serviço, tá? E por que que não pode? Pegar a bomba lá, desarma, põe lá, engata lá no carro, tchau, né? Aperta o gatilho, o negócio vai destravar, travou, acabou, tira, né? Por que que a mulher não pode fazer esse serviço? Tá? Então toma muito cuidado aí com essa distinção, tá? E o oposto também, né? Por exemplo, a pessoa pensa então que a área da limpeza tem que ser obrigatoriamente mulher, né? Por que que o homem não pode fazer o serviço de limpeza? Tá? Então tem que ter aí uma justificativa, tá? Não, essa vaga da limpeza, mas a pessoa vai limpar aí, né? Cuidar aí da parte aí dos sanitários femininos. Então não é legal você pôr um homem ali para fazer a limpeza daquele local, tá? Tá, mas tudo bem, mas então se tomando conta, sendo que tem também o sanitário masculino, então você tem que ter uma pessoa, né, do sexo masculino, então que limpe lá, porque você não vai pôr a mulher lá para limpar o sanitário masculino, que então você não justifica porque que você contratou, tá, exclusivamente daquele sexo, tá? Então toma muito cuidado com isso daqui. Você só vai pôr, tá, se realmente for um cargo, tá, que justifique, né, tem uma justificativa aceitável de por que você está então fazendo essa distinção, tá? Então vamos lá, vamos pensar aqui o que seria um caso, tá? Então a pessoa aí vai trabalhar num ramo da construção civil, de venda de materiais para construção civil, tá? De entrega, tá? Então a pessoa vai lá descarregar cimento, vai descarregar areia, vai descarregar tijolo, tá? Então esse é um tipo de atividade que exige condicionamento físico, tá? E biologicamente, cientificamente comprovado que os homens tendem a ter um pouco mais de massa muscular e massa óssea do que as mulheres, tá? Tendem a ter, porque eu conheço homens que não têm, tá? E eu conheço mulheres, eu tenho uma amiga aí que é maior que eu, né? Deve ter quase que 1,90 ela tem, né? Então autona, né? Então também, então do modo geral, né? Mas tem casos que não aplica, tá? Então é complicado. Essa questão aqui da distinção dos sexos aqui é complicado, tá? Cuidado, ó, gente. Isso aqui não precisava nem de eu ter posto aqui, né? Então informações falsas precisava nem de eu ter posto aqui. Óbvio que vocês não vão me colocar isso daqui no anúncio de emprego. Então, se não é, você revisa bem o anúncio antes de você publicar, tá? Mostra para o gestor que está fazendo a publicação da vaga, tá? Que, aliás, o gestor que pediu a contratação, você mostra, olha, são esses aqui os requisitos, né? Isso aqui que a gente está pedindo, é isso mesmo, posso publicar, né? Então, a pessoa vai revisar aquilo ali e fala, não, tá ok, pode prosseguir, é isso mesmo, tá? Não invente coisas que a empresa não possui, tá? Então, por exemplo, a empresa não possui benefícios, tá? A pessoa não tem plano de saúde, a empresa não dá vale alimentação, não dá vale refeição, não dá nada, tá? É só salário base. Aí a pessoa vai lá e inventa, né, benefícios, gorjetas.
Gente, pelo amor de Deus, né? Vai ter cliente que vai dar gorjeta, vai ter cliente que não vai dar gorjeta. Tá? Então melhor não pôr nada nessa página. Vai ganhar gorjeta? Tá, pode ser que ganhe gorjeta de alguém. Tá? Mas não inventa. Isso aqui, na minha opinião, isso aqui não é benefícios, né? Gorjeta, será que dá tanta diferença assim no final do mês, né? Agora, então, nesse período de quarentena, quem tá dando gorjeta para alguém, né? O povo não tá nem saindo de casa. Então, sei lá, eu acho complicado você pôr isso aqui, gorjeta, como benefícios, né? Porque isso aqui não é fixo, isso aqui não é o empregador que paga. Tá? Isso aqui é o cliente, que às vezes muito satisfeito vai querer dar um agrado ali, dar uma gorjetinha ali, tá? Mas isso aqui não é complicado, né? Eu acho complicado isso daqui. Bom, galera, então é isso. Então a gente começou a ver aí questões aí de anúncio de vaga de emprego, né? O que é legal de pôr, o que não é legal de colocar. Então algumas dicas para vocês aí, tá bom? A nossa atividade da aula de hoje vai continuar a mesma semana, a mesma de ontem, tá? Então eu olhei aqui já as respostas de vocês e vi que ninguém respondeu nada ainda, tá? Então não vou passar outra atividade hoje, não, deixa essa mesma, tá bom? Para as próximas atividades, tá? Eu acho que eu vou dar uma coisa um pouco mais prática para vocês, tá? Para a gente sair um pouco desse questionário aí de múltipla escolha, tá? Ver outras coisas então mais interessantes, tá? Para fixação do conteúdo, até porque agora a gente está numa parte realmente, igual que eu falei, né? Mais de mão na massa. Então, vocês já viram todos esses conceitos que eu passei na aula de hoje, vocês já viram antes. Então agora a gente está entendendo onde que a gente vai usar isso. Tá? Isso que a gente aprendeu até então. Tá ok? Bom, galera, então aqui me despeço. Está à toda disposição de vocês aí na plataforma, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar lá atrás, né? No slide lá do que não é legal. Cuidado com o negócio de idade também, né? Então, às vezes pode ter certo preconceito, né? Com relação a pessoas, né, mais idosas, tá? Então toma cuidado se você for pôr um anúncio de emprego, tá? Você vai especificar lá a idade que você quer, tá? Até porque, gente, quem estuda aí o crescimento, tá, populacional, tá? Então, por exemplo, minha avó teve 8 filhos, tá? A minha mãe teve 3, tá? E provavelmente acabou aí, porque dos 3 filhos que ela teve, nenhum casou, ninguém teve filho, tá? Então, a população está envelhecendo, tá? Então, vai chegar um momento, tá, que não vão ter pessoas novas no mercado mais para você contratar. Aí você tem que, então, contratar as pessoas aí com mais idade, tá? E cuidado realmente da questão do preconceito, né? Por que o idoso pode ou não pode desenvolver aquela tarefa, né? Aquela atividade. Em alguns casos eles desenvolvem até melhor do que os mais novos, tá? Então tem uma tendência aí, por exemplo, o pessoal aí que trabalha com vans, né? De escolas. Então as mães estão preferindo pegar aí as pessoas mais idosas, porque as pessoas mais idosas elas têm, geralmente, né, tem mais cuidado no trânsito, tá? Então elas dirigem mais devagar, tá? E tem um aspecto aí de vó e vô, né? Então a vó e a pessoa está aposentada, né? Então vira aí motorista das crianças, leva e traz na escola enquanto que os pais estão trabalhando. E alguns vê oportunidade de mercado e começam então a fazer esse serviço aí de leve e traz da criançada, tá? Eu vi uma vez um restaurante, tá, em São Paulo que contratava idosos, tá? Então o slogan do restaurante era uma coisa do tipo, né? Venha saborear a comida da avó, né? Então, casa de vó é gostoso, né, gente? Geralmente tem. E aquele tempero caseiro, tá? Da pessoa que está acostumada a realmente fazer as coisas, não comprar pronto, tá? Faz o próprio tempero, tá? Então tem também essa sacada de mercado, tá? Então toma cuidado aí com relação a colocar no anúncio da vaga, tá? A questão lá também de idade, tá? De idade, de definição de sexo, se masculino ou feminino, tá? Muito cuidado com isso. Só se realmente for o caso daquela vaga ser exclusiva, tá? Para um determinado sexo. Ok? Bom, acho que eu falei demais, né? Então tudo bem, gente. Então uma ótima noite para vocês. Tchau, tchau.